PagBank, o banco completo. Vendeu? Rendeu! Venda com as maquininhas do PagBank e receba seu dinheiro na hora. Invista em CDBs que rendem muito mais que a poupança e resgate quando quiser. E o valor investido vira limite no seu cartão de crédito. Baixe o app PagBank, peça já uma maquininha e venda muito mais. PagBank, o banco completo. Olá você que nos ouve, que nos assiste aqui no Pode Mais. Estamos neste momento recebendo mais um convidado, ele que é maranhense e está nesse momento lá no Sul, e a gente está aqui batendo esse papo, começar a bater esse papo a partir de agora, aqui no nosso canal, no YouTube, no nosso link também através do Spotify, e você pode nos ouvir, assistir e curtir essa entrevista bacana sobre rádio. O assunto continua. E eu estou com ele, Rod Oliveira, que está comigo lá em Santa Catarina, para a gente bater esse papo bacana demais. Seja bem-vindo, Rod. Opa, tudo bem, pessoal? Prazer é meu estar aqui. Obrigado pelo convite, tá? Bacana. Você vê, a voz do bichão é inconfundível. Então, vamos começar por onde tudo começou de verdade, né, Rod? Como é que o rádio veio parar nas veias? Conta para nós, para a gente dar início aqui nesse bate-papo. Cara, é uma coisa, acho que é inexplicável, né? Porque na minha família não tem ninguém do rádio. Meu contato com o rádio foi quando eu era pequeno, tinha uns 6, 7 anos, são lembranças bem vagas, né? E eu lembro que eu tinha um tio que ele sempre ouvia a Voz do Brasil no radinho de pilha, aqueles rádios meio que motorrádio. E eu ficava imaginando como é que era feita aquela transmissão, se tinha alguém dentro daquele equipamento, né? E aí surgiu o primeiro contato com o rádio. Depois passaram uns anos, o meu pai me deu um rádio de presente, e aí eu comecei a ouvir o rádio e continuou o mesmo questionamento. Como é que funcionava aquele troço ali? Como é que aquele cara estava dentro ali daquele rádio falando? Como é que soltava as músicas e tal? Como eu não tinha ninguém, eu vim numa região muito pobre, eu sou do Maranhão, né? Sou do Nordeste e tal, meu pai caminhoneiro, minha mãe também professora e tal. Mas no meio da pobreza que eu surgi, né? Vamos dizer assim, a minha família era mais privilegiada, porque tudo de eletrodoméstico, meu pai sempre foi invocado com eletrônica, né? Por exemplo, o primeiro rádio que a gente que teve, a primeira televisão na região foi a gente que teve. Então, quando tinha uma novela, o pessoal ia pra minha casa assistir, os meus amigos e tal. Telefone, nós fomos o primeiro a ter também. Então, tipo assim, as notícias boas e ruins, a gente tinha que transmitir pras pessoas. Faleceu um amigo de fulano de tal, tinha que ligar para minha casa para eu poder avisar. Então, assim, eu acho que também fez parte desse projeto de comunicação, porque eu era o portador dessas notícias para as pessoas da minha cidade, né? Sempre já foi o porta-voz, né? E aí, como eu era praticamente uma criança, eu comecei a estudar e deixei um pouco de lado essa história. Minha mãe é evangélica, eu sempre participei de corais da igreja, de jogral, sempre, querendo ou não, fui envolvido no meio da arte, né? Decorar texto, aquela coisa toda, fazer efeito sonoro nas peças teatrais da igreja, com um pouco recurso que a gente tinha, né? E aí foi gerando mais essa curiosidade da arte. Eu considero uma arte, né? Depois eu mudei de cidade, lá no estado do Maranhão ainda. Meu pai foi transferido para o sul do Maranhão, que era a divisa já do Goiás ali, hoje que é Tocantins. E aí, cara, eu conheci o cara que estudava comigo. O nome dele até hoje eu lembro, Jailson Farias. Ele trabalhava numa rádio comunitária. Então ali foi o meu primeiro contato com o estúdio de rádio, né? Daí, depois que eu descobri que ele fazia rádio, cara, eu fiquei que nem um carrapato em cima desse cara. Falei, bicho, preciso conhecer rádio, meu sonho é conhecer rádio e tal. E ele, então, por tanto eu ficar enchendo o saco, ele me levou um dia para o programa que ele apresentava no sábado, né? E eu cheguei lá, vi aquele estúdio, microfone, que na época eu não conhecia nada de microfone. Microfone, hoje eu tenho essa noção, microfone bem simples, né? A acústica feita de cartela de ovo. Mas para mim aquilo ali era Globo, né? Do rádio. Daí ele me deu a oportunidade de atender telefone pro programa dele no fim de semana. O telefone tocava, era uma rádio comunitária, 87.9, Arca FM, né? O nome da rádio.
E eu acho que eu fui umas 3 vezes com ele, mas depois a direção da rádio pediu que eu não fosse mais, porque eu era de menor de idade, poderia causar um problema para a empresa, né? Para a rádio. Enfim, fiquei muito frustrado e tal, deixei um pouco de lado essa história, acho que passou uns 3 anos depois. E aí eu resolvi montar a minha própria rádio, pirata. Porque meu pai, como caminhoneiro que é até hoje, ele sempre teve aqueles rádios PX no caminhão, que se comunicam entre caminhoneiros, né? E eu falei, putz, dá pra fazer uma rádio nesse negócio aqui. E na época não tinha internet como tem hoje, né? Eu peguei um transmissor que tinha dentro do PX dele, um microfone sem fio que eu tinha, que gerava uma frequência. E peguei a antena de PX, coloquei em cima de um pé de manga. Cara, não sei como eu consegui, eu fiz uma rádio. Ela pegava o quarteirão todo, né? Não tinha recurso, não tinha mesa de som, somente um microfone. E eu criei uma caixa de madeira, coloquei um retorno dentro dessa caixa de madeira para não vazar som. Botei o microfone que gerava lá a frequência e começava a falar no 3 em 1 ali, né? Eu soltava fita e tal. E dei o telefone da minha casa. Quando eu dei o telefone da minha casa, começaram a gerar algumas ligações de pessoas participando e tal. Cara, muito amador mesmo. Mas acabou que deu certo. Depois alguém denunciou que tinha essa rádio, né, pirata. A Anatel, junto com a Polícia Federal, foi na minha casa. E aí levou os meus equipamentos. E falou pra minha mãe, ó, esse seu filho aí tem que ser radialista. Bota ele pra estudar que ele pode ser até um engenheiro de rádio. Beleza, apanhei ainda nesse dia, né? Imagina, Olha, a polícia na frente da minha casa, minha mãe, a evangélica, como sempre foi fervorosa, né? Putz, a vizinhança toda vai falar que tem um traficante, alguma coisa nesse sentido. verdade. E daí, cara... Isso foi na década... Não, foi em 2002, por aí, 2003. 2002. Por aí. Quantos anos você tinha? Mal lhe pergunte, desculpa a Tinha uns 11 descrição. anos, cara, uns 11 anos. 11 Ué, para então? 12 anos. Então você tá muito novo ainda. Tô novo. Estamos novos, né? Somos novos, né? Só estamos com a cara de acabado, mas somos novos. Hoje é mais difícil de esconder a identidade, né? Porque antigamente a gente só falava dentro da caixinha, agora a gente verdade. aparece. Aparece. Então, para resumir, que a história é bem longa, nessa casa que eu morava, tinha uma moça que ela tava gestante, né? E ela virou amiga da minha mãe, era bem novinha ela, acho que ela tinha uns 17 anos, até hoje eu não lembro o nome dela, sou muito bom de memória nessas coisas. Jade. E sempre aparecia um cara à noite com uma moto, uma Saara lá e tal. E eu perguntei, quem é esse cara? Ah, ele é locutor de uma rádio. Putz! E a rádio que ele trabalhava era a melhor rádio da cidade, que era considerada a rádio comercial da cidade e tal, que era Marconi FM 101,9. É o nome da rádio, Marconi FM. Cara, e daí que depois que eu descobri que esse cara era radialista, ele chegou lá e eu cheguei abordando. Pô, eu sou Rodolfo e tal. Sou uma criança, mas eu tenho um sonho de ser radialista, aquela coisa toda. Tem como tu me levar na tua rádio pra eu conhecer? E ele, diferente do outro, aceitou de primeira. Vamos lá. Aí quando eu cheguei nessa rádio, era um pouquinho melhor. Já tinha uns tocadiscos, já tinha um computador, já tinha uns MDs, já tinha um montão de CD atrás. A mesa era uma Apple, né? Na época eu não sabia, mas hoje eu já sei, uma Apple. O som já era melhor, né? Já tinha uma torre maior, por ser comercial. O comunitário era um palitinho, né? Ia lá, era uma torre maior. E aí, cara, que foi de fato o divisor de águas, né? Putz, eu quero trabalhar nisso. E eu fiquei perturbando, mas também, assim como a outra rádio, eles vetaram que eu ficasse muito tempo porque eu era menor de idade. Não tinha como eu ficar dentro porque gerava ali um vínculo trabalhista e a empresa ficou com medo. Sei que aí eu eu saí fora, mas aí eu de fato quis, não, vou trabalhar nesse negócio aqui, eu quero isso aqui pra minha vida. Eu não sei como... fui estudar em outra escola e descobri que um cara que estudava comigo, ele era operador de uma rádio AM que fazia parte desse grupo. Então eram 2 rádios, uma FM e uma AM, Cultura AM, né? E o Leandro falou, sou operador, e ele era mais velho do que eu, acho que ele tinha uns 15 anos. Sou operador folguista dessa rádio, vou te levar pra te conhecer. Aí eu fui lá, já a AM, já um pouquinho mais, né, pior do que a outra, mas eu não ligava pra isso, né? Só sei que, resumindo, ele conseguiu me colocar lá no lugar dele, pra ser operador dessa rádio. Os 2 tocadiscos aqui, e como era uma rádio AM, ia muito longe, ia nas fazendas e tal, aquela coisa toda, e o pessoal trazia galinha pra mim, trazia porco, né, de presente. Essa era a receptividade dos ouvintes, né? Nessa época legal. De 2000 e... Até... ainda existe, mas presente, assim, o pessoal era muito... quando a pessoa gostava demais. Verdade. Então eles presenteavam
com animais, com comida. Diferentemente, os presentes eram mais constantes. Hoje tem aqui, ali, mas assim, antigamente era cartinhas, Sim. era recados, era e-mails. Se tornava amigo dos caras, né? Sem menos conhecer, a gente já... Festa timbre todo dia. Todo dia. E aí, cara, eu fiz... Eu comecei depois da hora nessa rádio, depois a dona ouviu, me colocou na FM, que era inclusive essa que eu te falei, que era Marconi, que era do mesmo grupo. Aí comecei a fazer fim de semana, dava hora, chamava a galera das ações, subia em poste pra fazer a maleta, e comecei a ter um pouquinho de experiência de cada coisa na época, né? Meu pai foi transferido novamente, foi pra capital, que é São Luís do Maranhão. Daí eu fui trabalhar numa loja de CD, que era tipo, na época o CD era o que era o boom da história, né? O vinil e o CD. E aí, não era locutor, mas a função que eu fazia por ser DJ, eu sempre gostei de ser DJ, é outra história, né? Então assim, eu pegava o disco e ficava anunciando as músicas daquele disco. Ó, tem um CD Jovem Pan 7 Melhores, tem essa música aqui. Aí soltava e fazia tipo uma locução de rádio, o pessoal ia e comprava. Numa dessas, a proprietária de uma rádio, que inclusive era patrocinadora, essa empresa de CD era patrocinadora do programa dela, ela foi fazer uma gravação lá, me viu fazendo essa performance e me chamou pra uma conversa, né? Só que eu peguei o cartão dela e eu acho que eu tava emocionado, perdi o cartão. Esqueci, cara. Não fui mais atrás e tal. Sei que passaram-se acho que uns 2 anos, aí eu me lembrei dessa história e fui atrás da emissora. Cheguei lá, meio que cagou pra mim, né? Você não veio naquela época, agora não tem mais vaga. Só que eu sou persistente, fiz amizade com o diretor da rádio, aliás, o coordenador da rádio, que era produtor. Ele gostou muito da minha voz. Falou, porra, tu tem um vozeirão, né, cara? Vamos fazer uma gravação aqui. Você sempre já teve com 11, esse 12 despontamento anos, sim, já tava... com a voz mais grave? Sim, sempre de 11 para 12 anos minha voz já começou a ficar grave. Daí ele... Vamos fazer as vinhetas aqui. Eu meio que durão, né? Vindo do interiorzão pra ir pra capital e tal. Na época ele gostou, mas hoje em dia, se eu ouvir, eu acho que eu até choro de vergonha, né? Mas todo começo tem as suas pedras no caminho. Daí eu fiz, cara, algumas coisas. Daí eu percebi que esse cara ficou meio que enciumado, porque a dona gostou e tal. Ele tentava me esconder dela, né? Quem fez essa chamada aqui e tal? Não, foi fulano tal lá de São Paulo. Eu também não ligava, eu queria estar lá e queria aprender. Beleza, essa foi a minha última participação em rádio, porque daí eu saí do rádio, fui trabalhar num estúdio de produção. Fui trabalhar com um cara lá do Maranhão que, atendeu várias rádios do Brasil. Não sei se você chegou a ouvir falar, Giovanni Marcos, ele tinha a Vox Home Studio. Na época o cara era muito respeitado, até hoje acho que ele não é respeitado. E o cara é muito bom de produção, faz locução e tal. Ele tinha contato com as melhores vozes do Brasil. Eloy de Carlo, na época. O Hunt, que faleceu na época da Covid. O Banana. Então o cara tinha as melhores vozes. E quem tinha um contato dessa galera na época, que a internet era bem complexa, era o cara, né? Então ele gravava com o Cid Moreira, aquela coisa toda. Então eu tive contato com esse pessoal. Eu pedi áudio pra eles através do MSN, né, aquela coisa toda. E aí eu comecei a ouvir que tinha coisa melhor. Porra, a locução desses caras é totalmente diferente, cara. Uma interpretação, né? Então eu comecei a pegar 2 caras como referência e comecei a tentar imitar nas minhas gravações para poder ter um norte. Mas eu sempre fui um cara, apesar de ter vindo do Nordeste, ali do Maranhão, que eu sempre visei... um lugar maior pra mim. Nunca quis estar ali, né? Obviamente que eu não descarto ali porque foi meu começo, mas sempre gostei de rádio nos Estados Unidos, sempre ouvi rádio de São Paulo, pra ter minha referência. Não queria ficar só naquele mundinho ali, sabe? E assim também as minhas referências de produção. Quem gosta ama tudo e ouve tudo e quer absorver tudo, né? E como eu tinha contato com essa turma, eu comecei a fazer o network já daí, né? Comecei a falar com os caras, trocar ideia, ligar por Skype, aquela coisa toda. E peguei muita dica bacana. E aí, o cara que me contratou, ele me contratou pra ser produtor, só que eu não sabia produzir do jeito que ele queria, né? E a esposa dele falava, pô, você contratou esse cara, tô pagando carteira, ele tá aqui só te olhando e gravando, não precisa ter um monte de locutor. Não, mas eu quero esse cara comigo e tal. E eu ouvia tudo, né? Era a sala do lado. Aí eu, cara, eu vou
não posso sair daqui, porque aqui pra mim vai ser o boom de ter contato com essa turma maior, né? E aí eu falei, cara, é o seguinte, tu não tem tempo pra me ensinar, tu quer comprar disco, né? Então vai o seguinte, me ensina o básico aqui, que do jeito que tu quer que eu vou produzir. Não, tu não vai dar conta. E eu sou autodidata. Eu sempre fui um cara que, quando eu quero uma coisa... Por exemplo, eu inventei agora de ser tatuador. Ó, aqui, ó, já comecei a fazer tatuagem sem nem saber. Então, Olha pra você ver. é outra coisa que eu tô fazendo, né? Então, assim, eu comecei a ficar meia hora com ele na sala, ele fazendo as produções no Vegas, eu acho, não lembro se era Sound Plaza, uma coisa assim. Depois eu copiava aquilo e ia fazer lá na sala. E ele achou que eu tava só sentado sem fazer nada. Aí uma vez ele acho que foi o teste de fogo pra me demitir. Cara, se não produzir esses 5 áudios aqui, vou te mandar embora. Eu falei, pô, manda aí. Aí eu mandei, cara, ficou melhor que o dele, modéstia à parte. Porque ele falou assim, se eu mandar pra essa agência aqui e eles disserem que fui eu, tu tá aprovado. Aí o cara, na época, ele era uma agência que atendia nacional, acho que era Amazônia Celular. E falou, não, esse áudio tá melhor do que o teu, se não foi tu que fez. Falou pra ele. Aí pronto, fui contratado. Cara, daí o cara mandava 30 áudios por dia pra eu fazer. Eu chegava na produtora às 7 da manhã, saía às vezes 11, 12. Só que eu fazia questão, minha mãe brigava. Pô, os caras tá te explorando, aquela coisa toda, tu é novo e tal. Só que eu aprendi muito com isso. Ele não me ensinou. Eu vi ali o que ele fazia e copiei e fiz, né? Por ser autodidata. Aí, resumindo, cara, eu conheci muita gente também do rádio lá na região. Rádio e TV. E daí eu comecei a fazer televisão. Eu saí de rádio, larguei o rádio, fui trabalhar na televisão. Porque o pagamento de rádio na época era muito, muito pouco. Né? Eu tinha casado, eu tinha 18 anos, casei muito novo. Tinha que sustentar a família. Meu filho primeiro veio com 19 anos, eu tinha 19 anos de idade. Precisava alugar uma casa, aquela coisa toda, era muito pouco. Graças a Deus eu consegui um espaço na televisão para fazer um programa chamado Balanço Geral. Eita! Imagina, na TV Balanço, Cidade, não. que era afiliada da Record, e era no estado inteiro, porque ela era geradora de conteúdo para o estado inteiro. E eu sem experiência nenhuma de televisão. Fui lá, comecei como repórter, porque minha voz era boa e tal, pessoal. Aí eu comecei a fazer texto, comecei a aprender a fazer passagem, aquela coisa toda, e surgiu o Balanço Geral. Só que nessa TV tinha um outro cara que já estava muito mais tempo que eu e muito mais experiente, que ele é do Espírito Santo, falou, putz, meu sonho é apresentar um programa desse, e um cara que não tem experiência, eles colocaram para fazer. Então surgiu aquela... Eu até entendi ele, putz, você também ficaria do mesmo jeito, né? Aí eu apresentei o Balanço Geral 6 meses, foi um fenômeno de audiência na época. Só que daí me demitiram para colocar esse cara. Só que o dono da TV gostou tanto de mim que falou, cara, é o seguinte, vou te colocar para fazer um programa policial. Pra te não sair da emissora. E eu falei, putz, eu nunca fiz programa policial, eu não quero isso pra minha vida, que é muito perigoso, aquela coisa toda. Sei que, resumido, eu aceitei o desafio. Fui fazer o programa policial. E era antes do Balanço Geral, porque lá no Maranhão, todos os programas policiais eram sempre pela manhã. Tipo, 5 da manhã, eram 5 programas policiais, todos no mesmo horário, e só sangue, só sangue. Então, quem queria acompanhar a notícia, que é diferente de hoje, que é a internet, tinha que assistir esses programas, né? E aí, o que eu fiz? Falei, cara, vamos fazer então diferente. A galera toda faz de manhã, a gente faz meio-dia. Não dá certo, vai dar certo. Antes do Balanço Geral. Então era 40 minutos, cara. Pronto. Então a galera não assistia mais de manhã, que tinha preguiça de assistir de manhã, e assistia o nosso na TV Cidade, que era a Record. Cara, foi um fenômeno, eu ganhei dinheiro pra caramba e tal. E vi que a TV era mais... Assim, não era a minha paixão, mas era o que me dava mais grana. Eu fiquei quase 15 anos em televisão e deixei um pouco o rádio de lado. E deixei produção também, né? O que acontece? Olha só. Pois é, o que acontece? Eu fiquei lá e as coisas foram caindo. Eu saí de televisão porque aí a internet veio, o WhatsApp veio, as mídias sociais veio, né? E acabou que não tinha mais aquele deslumbre de, pô, o cara é estrela da televisão, sabe? A gente tem sempre esse ego, não adianta de querer falar que não tem, mas tem. E caiu muito também, né? As mídias sociais começaram a ser concorrentes desleais da TV. Influencer cobrando mais barato. O cara que investia 15 queria investir só 1.000, às vezes não pagava, aquela coisa toda. Daí eu separei, aí conheci a minha atual mulher, esposa, né? E eu trabalhei na última rádio, foi a 92, uma rádio gospel lá do Maranhão. Inclusive ela é 3º lugar no geral. Uma rádio bem feita, uma rádio com uma estrutura... Putz, o melhor estúdio que tem no estado. E as músicas não são aquelas músicas religiosas tradicionais, são músicas internacionais. Pegada meio que Jovem Pan, sabe? Michael W. Smith, aquela coisa mais rock e tal. Putz, aí eu fiz lá essa rádio.
Só que o salário era uma bosta. E imagina, um cara que ganhava quase 50 mil, depois vai ganhar 2, né? Eu falei, cara, não dá pra eu ficar aqui. Ou vou embora daqui ou vou passar fome. Daí meus pais moram em Goiânia, eu falei, vou embora pra Goiânia. Você já estava num estilo de vida Totalmente médio alto. Depois eu caí, imagina. Daí a minha esposa, vamos. A minha esposa já estava grávida, né? Daí a gente pegou o carro e vazamos pra Goiânia. Cheguei em Goiânia, montei meu estúdio de novo, né? Falei, agora eu vou ficar só no estúdio, não quero mais trabalhar em rádio. Vou usar essa ferramenta que Deus me deu, que é a produção, o áudio, e vou começar a ganhar dinheiro como voz padrão de rádio. E aí eu fiz. Comecei, tipo assim, eu não sabia o que eu ia fazer, como é que eu ia chegar. O mercado de Goiânia era muito complicado e também achei muito diferente, né? Muito regional, muito... É muito competitivo, né? E muito arcaico também, né? Falei, não, isso aqui não dá pra mim. Mas aí a minha intenção não era ficar em Goiânia assim, como um locutor, né? Tá lá em Goiânia, mas atendendo as rádios como eu faço hoje. Cara, acabou que deu certo. Mas como é que deu certo? Eu comecei a me divulgar nas redes sociais. Tipo, eu fiz coisas que eu não fiz no passado, que eu pulei até. Eu fui voz padrão do SBT, do Ídolos, na primeira edição do Ídolos, em 2009. Eu fui voz padrão. Porque quem fazia era a Nakata, que era uma produtora de São Paulo. O Jater Binelli era um argentino que entrou em contato com esse cara que eu trabalhei, ouviu minha voz e ficou louco. Então, as chamadas do Ídolo do SBT eram na minha voz, aquelas propagandas de SMS, baixe agora para receber figurinhas do Chaves, mande um SMS para 3312, não sei o quê, tudo era na minha voz. Então, assim, eu tinha esse material e não guardei o material. Tá Aí vendo? eu falei, pô, agora tudo que eu fizer que eu achar legal, eu vou começar a divulgar e colocar nas redes sociais. Então, assim, se tu for no meu Instagram, cara, se eu fizer um trabalho legal, eu tô lá postando. Mas não é pra mostrar. É pra eu deixar guardado nos stories, pra depois eu lembrar, tipo, registrar aqueles momentos, né? Pra ter uma referência uma também no referência. seu portfólio, né? Isso. Eu acho que virou também tendência, isso no Brasil inteiro. Todos os locutores, produtores, hoje postam seus trabalhos ali no feed, nos stories, né? Pra alavancar aí as suas vendas e seus comerciais, etc. Né? Exatamente. E aí, cara, veio a pandemia. A pandemia eu criei os projetos de live, como a gente tá fazendo agora, esse podcast aqui. Eu criei o Na Frequência do rádio. Que eu peguei 4 amigos, nós fizemos várias edições, aí eu tive contato com Banana, os caras que eu era fã, putz, Banana, César Rosa, Tina, Whindersson Clay, que a gente é conterrâneo, ele também é do Maranhão, né? Enfim, aí eu comecei a aumentar mais ainda meu network. Então nessas lives aí eu conheci o Fabiano, inclusive. Grande Fafá. O Fafá. E eu falei, putz, o Robson Ferri, a galera que, putz, eu achei que era impossível um dia eu ter contato com esses caras, né? E aí comecei a divulgar, mostrar meu trabalho e a galera começou a chegar e cheguei a atender 30 rádios no Brasil, né, cara? 30 rádios como produtor e tal. E hoje eu atendo menos porque, imagina, tu demitiu um cliente, porque tu não tem tempo para atender o teu cliente, né? E eu sou um cara muito perfeccionista, eu não consigo entregar um material meu para outra pessoa fazer. Poderia muito bem pagar um produtor, né, para fazer meu trabalho, mas eu prefiro fazer. Eu gosto de fazer. Só que às vezes não tem tempo e aí eu acabo que cancelo alguns contratos para não deixar o meu cliente na mão, né? E nem entregar um material de qualquer jeito, porque eu sou muito perfeccionista. Então, cara, até me estendi muito, mas para entender mais ou menos de onde eu vim, o que eu faço, por que eu estou aqui, tem que começar desse ponto aí, né? Essa partida. De Goiânia você foi para Distrito Brasília. Federal, Brasília. Isso. Lá você passou pela Clube, né? Depois, aí você... Não, eu comecei na JK primeiro, né? Você foi para JK? Bacana. Isso. Como é que Uma foi a ótima, minha ida? excelente rádio também. Gosto demais. Como é que foi a minha ida pra JK? Eu cheguei numa casa, a gente alugou a casa nessa época, putz, essa casa bacana, mas não tinha uma estrutura bacana de externa, né? Era uma casa meio que quadradona, aqueles padrão meio americano. Não tinha cobertura atrás, a gente pegou granizo, chuva e tal, mas a casa era top. Falei, bem, vamos ficar por aqui mesmo, a gente vai investir nessa casa. Eu comecei a fazer um trabalho lá, gastei acho que na época, só pra levantar uma parte, uns 15 mil reais. E recebi a ligação do amigo meu, Willy Anker, né? Falou, ô Rod, quer vir pra Brasília? Eu falei, cara, não. Mas por quê? Não, acabei de chegar aqui, bicho, e
eu fiz um investimento com a minha esposa aqui, acho que ela não vai topar, não. Por mim, tudo bem, mas acho que ela não vai querer. Pô, mas Brasília, pô, vem pra cá, pra JK, aquela coisa toda, rádio referência. Eu falei, pô, pra mim seria maravilhoso, mas, cara, acho que não vai rolar, não. Não quer nem ouvir a conversa, eu vou te passar o contato do Anderson, tá? Então passa aí. Sei que, resumindo, o Anderson conseguiu mudar minha cabeça e fomos pra Brasília. Cheguei, acho que mas fiquei pouco tempo na JK, cara. Eu fiquei, acho que uns... Lá em Brasília. Fiquei 6 meses, 4 meses na JK. Daí eu saí e voltei pro meu estúdio. Aí pra mim foi mais, pô, Brasília é uma referência, né? Sim. Então meu estúdio ficou em Brasília. Então assim, aí que surgiu mais trabalho, mais... Foi mais ou menos nessa época que a gente se conheceu também, porque a gente, o Fabiano, o Gabriel, a gente são amigos em comuns, né? Você gravou material da atual rádio ainda que a gente está, que é a Onda Oeste, e foi por aí. O nosso bate-papo, a gente se conheceu e tudo mais, trocou várias ideias, e daí você passou pela Clube, né? E foi para Santa Catarina. Eu conheci o Arthur em 2005, inclusive nesse estúdio que eu te falei que eu passei, que o Arthur gravava pra gente. O Arthur Luiz, ele era da 105 e eu sempre acompanhava a Clube. Não era nem Clube, né? Era 105. Então a Clube pra mim sempre foi uma referência na época, porque, tipo, site foi a primeira a lançar que eu acompanhei, né? Transmissão por vídeo do estúdio, foi a Clube lá, 105. Então eu acompanhava essa turma e via que a plástica era diferenciada, aquela coisa mais, né, uma locução mais do jeito que eu gostava, sem furo, bem dinâmica e tal. Mas nunca passou na minha cabeça que eu ia trabalhar na Clube um dia, né? Daí eu saí, eu fui pra Brasília e o Arthur soube que eu tava em Brasília e fez a proposta, só que eu tava na JK. Falei, não, tô na JK e tal. Vai ter lugar aqui na Clube, um dia vai trabalhar aqui. Aí, sei que eu saí, passou 3 meses, o Márcio me ligou, né? O Márcio, que era o coordenador de lá, hoje acho que ele é diretor lá. Ô, DJ, quer vir pra cá e tal? Vem conversar. A gente foi lá. E a proposta não era pra ser locutor, era pra ser produtor da rádio. Aceitei o desafio com uma experiência legal, né? Tive contato com mais pessoas influentes, com artistas. Acompanhei como é que era feito as produções diferenciadas, negócio mais bem diferente do que eu era acostumado. Eu já fazia aquelas shouts que eu sempre fiz, né? Intro music, desde que eu comecei a produzir intro music. Shouts eu sempre fiz, então o Dário também faz, né? Sim. E aí eu peguei uma... Hoje virou uma tendência, né? Vocês criaram uma tendência no Brasil, então... Daí eu peguei as tiazinhas do café, fazia shout, o Arthur, pô, tu pega a tia do café e faz uma shout dessa, tu é foda e tal. E aquela coisa toda. E realmente foi uma experiência bacana. Daí eu resolvi vir pra Santa Catarina. Por que eu vim pra Santa Catarina? Não sei se vai perguntar isso, mas, enfim. Como é que eu vim parar em Santa Catarina? Eu tava na Clube, e aí eu atendo uma rádio aqui chamada Supernova, que é aqui em Jaraguá do Sul. E o Jailson, que é o proprietário, me chamou pra conversar. Falou, tu quer ser meu diretor artístico das 3 rádios aqui? Falei, cara, vamos conversar, né? Eu também tava cansado da Clube, queria tirar umas férias. E aí eu vim de férias, né? A gente veio, eu não conhecia a região, pronto, a gente se apaixonou. Porque aqui realmente é bem diferenciado, o Sul, não sei se tu conhece. E a minha esposa viu aquela... Pô, sai do Maranhão, velho, né? Que é praticamente... Eu tô devendo 2 visitas agora. Uma pra ti e a outra pro Fabiano. O Fabiano já veio aqui... o Fabiano veio aqui 2 vezes na minha cidade já, e eu não fui nenhuma aí no Sul. Eu tenho que ir aí e tenho que ir lá em Itajaí. Então, assim, eu imagino aí, é um lugar muito bacana. A gente conhece por imagens, né? Hoje é fácil de se ver tudo pela internet, mas não substitui a ida pessoal, né? Inclusive, fica o convite para vocês virem conhecer o Lago de Furnas, Serra da Canastra, o queijo da canastra. Pode ter certeza. Maravilha. Mas assim, essa experiência de conhecer outros lugares eu tive, né? Eu não fiquei só no Maranhão, porque meu pai, como eu te falei, caminhoneiro, e as minhas férias, os períodos que eu tinha, eu era obrigado a sair com meu pai. Então eu conheço Rio de Janeiro, Minas, conheço... Acho que só não conheço o norte ali, cara. Rondônia e Amazonas, mas o resto do Brasil eu conheço tudo, né? Porque meu pai me levava. O Sul passei, mas era bem novo, não lembro.
Eu vivia mais dormindo do que dentro do caminhão do que acordado, que achava um tédio. Então, assim, eu vim parar aqui por conta disso. Eu vim, não deu certo, né? A minha negociação com o Jailson. Voltei para Brasília e fiquei de boa. Mas eu conheci o Gil da Super Áudio. Eu já tinha contato com ele aí, né, lá em Brasília. Ele falou, ô maluco, ele me chamou de maluco. E aí, maluco? Tem uma rádio aqui em Santa Catarina que vai abrir e tal. Tu não quer vir pra cá? Eu falei, que rádio é? Cara, é do grupo ND. Eu fui pesquisar o grupo, que é a Record aqui em Santa Catarina, né? Muito forte. E eu falei, putz, legal, hein? Uma rádio do zero. Já peguei uma coordenação de uma rádio no passado do zero, que inclusive era essa rádio gospel que eu te falei. Eu tive no início dela. Bacana, a única rádio que eu peguei do zero foi essa. Então, mais uma. Vamos lá, vamos conversar. Só que depois teve um detalhe, que essa rádio que hoje eu tô, era uma obrigação da AM que a clube iria entrar em Joinville. Eu até fiz a negociação com o pessoal, ajudei lá o Arthur, que é a ND hoje. Só que o pessoal desistiu, né? E aí o grupo comprou a ND. Mas eu não tava, né? Nem sabia dessa negociação. Daí eu conversei com o Silvano, a gente alinhou tudo, me falou a proposta que ele queria pra rádio, um negócio diferente, não queria ninguém da região e tal. E aí eu aceitei o desafio. Cheguei aqui na rádio, só tinha um lugar onde seria o estúdio, tive que montar a programação, o software, ver vinheta cantada, tudo, né? Contratar locutor, aquela coisa toda. E eu vou fazer 2 anos já aqui em Joinville, né? Então passa muito rápido. E basicamente é isso, né? A história da minha transição aqui para Santa Catarina. E daí você atende hoje quantas emissoras? Fora a ND, que você é diretor artístico, né? Cara, hoje eu acho que eu atendo 10 ou 15, assim, mensal, né? Falando. Isso. Agora, sempre pinta um Sua trabalho. vida é um furacão. Mas sempre tem orçamento pra gente fazer vinheta. Sim. Inclusive, graças a Deus, nunca falta aqui orçamento. E às vezes até... Desculpa você que tá me ouvindo, acompanhando, mandei orçamento pra esse cara, nunca respondeu, porque de fato é uma correria, cara. Hoje a ND, ela praticamente consome o meu dia inteiro, né? Porque como você falou, eu sou diretor artístico da rádio. Então, além de eu estar no ar ali de 9 a meio-dia, que é um horário que eu acho que deveria estar fazendo o administrativo, eu saio do ar meio-dia, vou deixar minha filha na escola, volto e fico até as 6, resolvendo o BO. Aí o que acontece? Eu saio da rádio e venho para cá pro estúdio atender os meus clientes. Então, assim, é bem exaustivo, é bem cansativo, mas graças a Deus a gente faz o que ama. Então, já se torna uma dor mais tranquila, né? Pelo menos você tá fazendo o que ama. Hoje a programação da ND é uma referência aí no Sul, no Brasil, né? Porque ela veio, como você disse, vocês construíram ela do zero aí, e veio com uma tendência de uma rádio popular, né? Uma rádio alegre. A gente acompanha, a gente troca aí mensagens, não é todos os dias, mas a gente sempre, quando pode, inclusive até ouço, é uma programação muito bacana mesmo. E Rod, adentrando um pouquinho nesses detalhes de rádio, esse meio de produção hoje, como é que você vê? Tem rádios que ainda estão um pouco lá atrás, não apostam em novas produções, não apostam em novas vinhetas. O que você me fala sobre isso? Qual é o caminho? Você acha que isso é um detalhe que faz a diferença ali no faturamento? Como é que você vê isso aí? Cara, eu como sou um cara que ama rádio, independente de ter estúdio, de viver de rádio, eu gosto do rádio bem feito. Então, o que pra mim é um rádio bem feito? É uma plástica bem feita, é uma música editada, é uma passagem de vinheta bem feita. Eu sou muito detalhista, quem trabalha comigo sabe, eu sou muito cri-cri com isso. Porque eu vim de uma escola de monstros, né? Pô, esse pessoal da clube ali é o Arthur, o nosso amigo Anderson, que criou a clube praticamente, hoje é da JK, sócio da JK, da clube lá de Uberlândia, tá abrindo outra rádio agora. Então os caras são muito detalhistas. Então a minha escola foi essa turma. Foi pesado. Fora lá atrás, como eu te falei, o primeiro cara que eu tive contato de produção, um cara muito cri-cri, muito chato. Então assim, isso foi gerando uma bagagem em mim, e eu sou um cara que... Primeira coisa que quando eu ouço rádio, acho que é um mal de todo
todo comunicador, passar em cidade, sintonizando as rádios e acompanhando a plástica, né? Tem rádio que a plástica é excelente, tem rádio que já é um pouquinho mais capenga e tal. Então, assim, eu acho que 70% de uma rádio é a plástica e a programação musical, que é o coração da rádio. O locutor é a cereja do bolo, o cara que se comunica, que traz a audiência, que traz faturamento. Eu sou contra também o locutor sair para vender, mas tem cidades aqui, principalmente em Santa Catarina, que o locutor tem que sair para vender. Então acaba que mistura as coisas e tal. Mas infelizmente temos vários proprietários de rádio que não são do rádio, são empresários que não entendem de rádio e não deixam que as pessoas que entendam façam a coisa acontecer, mas cobram resultados. Então, assim, se você não tiver um investimento, primeiramente, num equipamento, numa plástica, num programador musical decente que entenda, que estuda a programação da rádio, numa plástica legal, né, você não vai se destacar. Você pode até manter aquele faturamento, mas não vai muito longe. Vai Você citou uma tendência que já existe há muito tempo nas capitais, etc. Eu até tive um bate-papo com a Vicky do Rio de Janeiro, da Mix, e ela me falou que isso já é de praxe mais de 20 anos no Rio de Janeiro. E ainda existe rádio que o locutor vai lá e puxa sua música, faz a programação, etc., sem nenhuma qualificação. Isso desqualifica a emissora? Cara, eu acho que não só desqualifica a emissora, mas é um desrespeito ao programador. O cara que está ali estudando, o cara que coloca a música naquele horário definido, porque ele tem um significado de ter colocado, tem um porquê de ter colocado aquela música naquele horário, e o locutor acha que, essa música eu não gosto, essa música não tem sentido. Então, assim, eu acho um desrespeito. Aqui na ND, os meus comunicadores são todos doutrinados a não mexerem na programação da emissora. Tem alguns programas específicos, né, na casa, tipo Diz Aí, que o ouvinte pede, mas nem sempre a música que o ouvinte pede condiz com a nossa identidade, com o formato da emissora, né? Então, não tem como tocar. Mas eu não admito que mexam na programação musical, até porque é um desrespeito ao profissional que está ali fazendo aquela... Perde horas e horas estudando, baixando, editando. Exatamente. Não é simplesmente o programador chega ali, né, no seu horário, vai lá e coloca suas músicas aleatórias Não, isso tem um estudo, né? Tem um formato a ser seguido ali. Eu quero essa tendência aqui, eu quero esse estilo, eu quero uma rádio mais para cima, eu quero uma rádio média, né? Então, cada rádio tem seus critérios. Então, assim, como o locutor, eu vejo hoje que quem tá ali apenas apertando o botão, falando a hora certa e a música, eu acho que esse tipo de rádio também já ficou lá atrás. É ultrapassado. Hoje em dia, não é aquele cara da voz bonita, da voz grave, da voz impostada, do falso amigão, não. É uma pessoa comum, cara. É um comunicador, é um cara que tá ali comunicando com pessoas do jeito que ele é, que vivem experiências que ele vive, problemas que ele tem. Então a missão do locutor é trazer alegria, descontração, né? Boa música, um bom papo, conteúdo legal. Esquecer essa história de desanunciar música. Hoje ninguém quer, proprietário de rádio não quer pagar um salário pro cara ficar desanunciando música e falando na hora certa, né? Exatamente. Ele tem que saber o que ele está dizendo, ele tem que conhecer a cidade dele, ele tem que ficar no ambiente ali, sabendo que tem que soltar um play numa música, jogar uma vinheta certa, para que serve aquela trilha, queimar uma música, no sentido de fazer a cabeça dela. E voltando à programação musical, a ND, ela é desenhada, em cada bloco são 4 músicas que a gente executa, né? A primeira sempre tem uma introdução maior, que justamente para o locutor fazer essa transição de trilha para falar em cima da música. Acabou de falar, o cara começa a cantar. A segunda geralmente é uma intro music, né? Que já é uma vinheta carimbada, uma música carimbada com uma vinheta. A terceira geralmente é uma música que já começa com um vocal, porque a gente vai dar a hora certa e na sequência jogar a vinheta cantada e já começa o cantor, para não ter esse buraco. E a última é uma música com a introdução menor para uma vinheta de ponte, encaixar naquela música. Então, assim, tudo é pensado. Se o locutor mudar aquele esqueleto ali, já ferra com toda a programação. A programação fica feia.
né? Então, assim, é Isso. tudo pensado detalhadamente para que a rádio seja dinâmica, que não tenha buraco, que não tenha aquela, né? Putz, ND, FM... Aí soltou a música. Não, tem que, cara, ser um DJ excepcional. Exatamente. Tem que Tem que sentir a fazer o rádio. mix. Exatamente. Tem que entrar ali naquela sonoridade e ser bacana para quem tá do outro lado Sim, lá sim. escutando. Ter uma experiência diferente, né? Ô, Exato. Rodolfo, eu sei que você é muito ligado à qualidade, tanto musical e tanto como os locutores, né, os comunicadores, Aham. e tá rolando uma tendência no meio do rádio. Já existia Uhum. o rádio remoto, né? Fazer remoto, e inclusive as externas é um rádio remoto, né? Sim, Então, sim. assim, a sua entrada externa, por exemplo, de um evento, de um lance comercial, né? De uma empresa, isso é um remoto. Só que hoje está com mais facilidade devido à internet, Aham. devido à tecnologia, né, aos softwares e essas coisas todas, equipamentos, que estão permitindo, né, já fazer, por exemplo, de home studio, casa, a pessoa apresentar um programa, né, para uma ou duas, três rádios. E o que você acha dessa tendência? Cara, eu acho legal, mas eu não adotaria. Não adotaria porque, é, por exemplo, aqui em Joinville, vou utilizar como AND de exemplo porque é a rádio atual que eu tô na gestão e vivo 24 horas essa rádio. Joinville é uma cidade, a maior cidade do estado. Nós temos aqui, acho que 15 emissoras. 3 são locais, com a programação de Joinville. O resto tudo satélite, né? Então tem Massa, tem Nativa, tem Band, tem Jovem Pan, tem Mix que está chegando agora, né? Então, assim, o catarinense, ele é muito bairrista. Se um cara que, tipo eu, que chegou ali e não tem sotaque, meu sotaque é neutro, não tenho sotaque nem do Maranhão, nem de Santa Catarina, nem de São Paulo, sou neutro, até porque eu gravo para todo mundo. Então, assim, ele já vê que aquele cara não é da cidade dele. Quem é esse cara que tá falando de Joinville, dizendo que é joinvilense e não é daqui? Então, eles aqui são muito bairristas. Aí tu imagina se eu pego um cara assinando a rádio, que a rádio é 100% local, que a rádio é uma rádio que Joinville escolheu, que é um dos nossos slogans, 24 horas com a programação local, e eu vou lá e contrato um locutor para fazer de casa. E o ouvinte tem, aqui pelo menos tem essa curiosidade de ir na rádio, conhecer o locutor, né, pegar um prêmio, tirar uma foto. Aqui ainda existe isso, né? O pessoal aqui é muito colono ainda. Tem rádio 3 em 1 em casa para ouvir a gente, né? Sim. Cara, então assim... Aqui também tem no interior essa, vamos dizer assim, essa ligação muito forte ainda. Existem muitos radinhos por aí. Sim. Outro dia, fazendo o sertanejo da manhã aqui, a gente recebe fotos, né, dos nossos ouvintes, e tem sempre um ouvinte apaixonado, né, pelo rádio. Cara, O cara manda fotinha do rádio lá no curral. Outro manda a fotinha lá tirando leite, do lado do balde. Sensacional você viver isso aí. Aqui tem muito isso. A gente tem um programa gravado que é daqui mesmo, só que esses dias repetiu. Cara, o que tinha de mensagem lá no nosso WhatsApp? Pô, pensei que fosse ao vivo, aquela coisa toda. Então, assim, meio que perdeu a magia, que é o Acorda Joinville, que só moda raiz, né? O nosso produtor, ele adoeceu e não conseguiu fazer o novo. Pra ter uma ideia. Então, o programa é feito aqui, mas repetiu. O pessoal já ficou pé da vida. Então, assim, eu vejo muito, claro que é uma oportunidade para o locutor ganhar mais, né? Eu conheço amigos meus que estão em Brasília que fazem para 5, 6 rádios. Estão faturando legal. Bacana, mas eu acho que pro rádio fica um pouco estranho, cara. Depende também da proposta, depende da cidade. Mesmo você tendo ali os painéis, por exemplo, com o WhatsApp, né? Mesmo você tendo essa facilidade de ter os recursos dentro do estúdio, no seu estúdio, você acha que fica ainda engessado? Ou você acha que não parece que está no mesmo local? Imagina um cara que faz 5 rádios no dia. Olha a cabeça desse cara. Ele vai ter que se focar em Sergipe, um exemplo, em São Paulo, numa rádio lá. Então ele não vai estudar só aquela cidade. Ele tem que saber o que ele está falando, os bairros que ele está falando, com quem ele está falando,
falar com propriedade sobre um time de futebol local. Eu acho que o cara tem que ter muita cabeça para poder se focar nessas coisas, nesses detalhes que fazem toda a diferença na programação local de uma emissora, né? Então, assim, é um cara que tá ali sendo um profissional, anunciando, desanunciando, trazendo alguma notícia da internet, mas sem propriedade nenhuma, porque não vivencia aquilo. Eu falo, não sou contra. Mas temos um quesito importante nesse assunto que a gente está debatendo aqui, que é a falta de profissionais, locutores e comunicadores. Então, eu acho que isso, se não houver, né, novas pessoas profissionais no ramo, assim, vejo isso como uma tendência que vai se alastrar devido a isso, porque você vai querer pegar um profissional de cunho gabarito lá em cima, que está lá em Brasília, por exemplo, o Thiago Santé, um grande comunicador, né? Por exemplo, outros que estão lá fora, nos Estados Unidos, que já estão fazendo remoto aqui no Brasil, que inclusive traz algum conteúdo internacional, que eu estou achando até diferenciado nesse sentido. Então, sim, pode ser que nesse nicho, o que você acha? Eu ainda prefiro esse remoto do que o gravado. O que você acha? Com certeza, o ao vivo é muito melhor que o gravado, até porque o cara pode dar uma notícia factual ali, pode interagir com os ouvintes. O gravado pode se fazer, mas fica muito artificial. Você tocou num ponto importante. Profissional tem muito profissional. Só que os profissionais que são das antigas são cheios de vícios. São caras que carregam ali nas costas uma direção, uma coordenação, e eles não querem ser mais locutores. E o mercado hoje é rotativo, cara. Né? Eles não querem mais, ganhar 3,5 e trabalhar 5 horas. Não, eu sou fulano de tal, cara. Eu passei por Jovem Pan, passei por não sei o quê. Então, assim, eles não são coordenáveis. Esse é o problema. Isso. E muitos deles estão cansados, né? E eu nem me considero um cara das antigas de rádio, mas eu tô ficando cansado. Então, assim, por isso, hoje, como eu sou um cara que eu sempre observo um pouquinho mais na frente, eu já tô começando a procurar uma outra profissão paralela para eu não ficar dependente só do rádio. Porque um dia, as pessoas dizem que o rádio não pode acabar, mas ele vai sofrer alterações de acordo com as mudanças da sociedade, né? Com a inteligência artificial que está chegando aí, tem programas que já são gerados. Eu acho que nunca vai substituir um locutor. Nunca vai. Eu acho. Mas as coisas vão se adaptando para isso, né? Hoje, quem imaginava que um dia você poderia ver o locutor pela internet? Hoje o rádio virou TV também, cara. Coisa que a gente na época não imaginava, né? Então não podemos descartar essa possibilidade. Hoje temos softwares que fazem locução ao vivo aí de uma produtora. Então, assim, eu não tenho medo disso. Porque eu acho que tem coisas que não consegue substituir a qualidade que o ser humano tem de fazer. Por exemplo, a produção. A produção de áudio bem elaborada, aquela coisa. Eu pelo menos acho que se acontecer vai demorar muito. Mas tudo pode acontecer. Então, assim, hoje um locutor também. Nós sabemos que o nosso mercado ele é muito desvalorizado, né? Então tem gente aí, locutor que eu conheço, que é bom pra caramba, mas prefere hoje ter o seu próprio negócio, vender churros na feira, abrir seu mercado, que ganha muito mais do que está ganhando R$2.000 em rádio, né? Em rádio. Então, cara, o rádio hoje, infelizmente, em alguns pontos, em algumas cidades, ele é muito, muito desvalorizado. Muito desvalorizado. Eu vejo 2 pontos nisso aí. Eu acho que o rádio, ele começou a ser desvalorizado pelos profissionais que estão lá dentro. Não pesquisando, não buscando um conteúdo, só desanunciando, anunciando, falando a hora certa. Então, eu acho que as pessoas, os profissionais que são ali já de algum tempo, há mais de 10 anos, começaram a abrir o olho nessa jogada e começaram, o rádio está perdendo seu valor, a gente precisa sacudir. Inclusive, nossa turma, né, tem um olhar voltado especialmente para o rádio conteúdo, o desenvolvimento de vinhetas, de coisas que realmente realçam ali essa beleza do rádio profissional, né? Assim, eu vejo dessa forma e acho que o rádio, a internet
trouxe para outras emissoras essa tendência de vinhetões, intros. O pessoal começou a se ligar que ela precisa dessa maquiagem, né? Vamos dizer assim, ela precisa desse alto astral ali que se comunica com as músicas e com o locutor, né? Então, assim, acho que a maioria, já pelo menos uns 60% no país todo, começaram a se ligar nisso, porque, opa, tá caindo. O que a gente precisa de fazer? Começaram a se ligar nas tendências, né? Como você, outros profissionais, outras produtoras que prestam serviço, né, a nível nacional, e isso acabou se alastrando no país. Opa, por que essa rádio faz essa vinheta dessa forma e etc e tal? E até mesmo isso se tornou tendência até em debates e cursos, né? Por exemplo, o Fabiano, a turma ali do Fabiano comercializam ali esses instrumentos que facilitam a produção da rádio, facilitam ali a comunicação. Eu acho que, teve um reset nisso aí, você não acha? Eu acho, tu tocando num assunto interessante. Eu, como produtor de rádio, e até aqui como diretor da rádio, da ND, cara, antigamente você lembra que aqueles vinhetões eram quase 4 minutos, né? Era uma música. Hoje em dia, cara, o ouvinte não tem mais paciência de ouvir um vinhetão de 2 minutos. O cara já muda de estação. Então, um vinhetão hoje é 50 segundos a 1 minuto estourando. Eu até considero muito ainda, né? E, putz, a plástica ela tem que ser dinâmica, vinhetas curtas, vinhetas rápidas. Porque a gente que trabalha no rádio, que gosta de vinheta. O ouvinte não quer saber de vinheta, irmão. Ele quer saber de comunicação boa, se ele gostou daquele estilo, daquele locutor, e se ele gosta da música. Ele não quer saber de vinheta. Obviamente que ele sabe que é uma vinheta ruim, ele não sabe identificar o que tem alguma coisa errada. Mas ele não liga pra vinheta. Então a vinheta ali é só uma passagem, uma coisa rápida, bem dinâmica. O tempo é dinheiro, né? Principalmente no rádio e na televisão. Isso. Então, assim, a galera que é produtor de rádio aí, que tá ouvindo a gente, que tá assistindo, uma dica que eu dou: não façam uma música com um vinhetão, né? No máximo 1 minuto, 45, 30 segundos, uma intro rápida, trazendo ali a proposta da intro, que é anunciar o lançamento, que música é, e deu pra bola, irmão. Ficar querendo colocar tudo que você sabe numa vinheta pra dizer que você é o Pica Master, você tá perdendo tempo, porque hoje em dia ninguém liga mais pra isso. Exatamente. E como locutor, como que você se enxerga, como você vê esse cenário aí no Brasil, no cenário nacional? Tá mudando um pouco a comunicação do rádio por causa da imagem também, né? Exato. E o que você dá de dica aí para quem tá começando ou já tá aí no mercado e quer seguir uma tendência, quer pegar uma rádio, quer estar aí no ramo da locução? Qual que é o caminho? O que você fala para essa moçada que tá querendo aí dar o start? Primeira coisa, você tem que entender que não vai ser rico sendo locutor. Já começa por aí. Você vai ganhar um salário ali, né? Que mora com papai e com mamãe, de repente dá pra comprar uma roupa, já comprar ali um Celtinha, nem sei, né? O Celta tá caro pra caramba e tal, depende da região. E não tem mais aquele brilho que tinha antigamente, né? Pô, o cara é locutor, aquela coisa toda. Você é apenas um empresário, um empregado que está numa empresa, que tem que cumprir horas e tem que dar o seu melhor. E para essa geração hoje é muito mais fácil, porque tem tudo na mão, amigo. Você tem internet, você tem sites que estão à tua disposição trazendo muita informação, né? Você tem conteúdo, só não tem conteúdo quem não quer ser conteúdo e trazer conteúdo. Não existe mais essa história de voz impostada. Eu, por exemplo, minha voz é natural assim, cara. Eu tento no ar botar um tom a mais pra ver se sai essa... né? Então, assim, você tem que estar antenado no que tá rolando nas redes sociais. Hoje, infelizmente ou felizmente, você tem que ser mais um artista ali de mídia, social media, do que um próprio locutor. Então você tem que estar antenado em tudo que está rolando aí nas redes sociais e trazer uma comunicação mais leve, mais atrativa com conteúdo. Tem que ter muito conteúdo.
desanunciar a música e da hora tá cheio, né? Então tem que trazer algo diferente. Bacana. E para aquele que tá atrasado, você fala assim, cara, se liga nessa tendência. Ah, eu não acho que isso dá certo. É o famoso pessimista. E aí? Cara, tá cheio, né? Tá cheio de gente que ainda vive na década de 70, vive na década de 80, que as coisas, a cabeça do ser humano era uma, as tendências musicais eram outras, o estilo de se comunicar, de se vestir era totalmente diferente. Então a galera das antigas, eles nunca enxergam essas novidades como algo que é real. Eles querem viver ainda no glamour dos anos 80, dos anos 70, dos anos 90, sendo que as gerações vão mudando, como eu falei, geração vai mudando. Então é muito difícil hoje você pegar um cara das antigas e tentar moldar para o dia de hoje, porque ele não vai aceitar, né? E por isso que às vezes está desempregado. Conheço tanta gente boa que poderia estar no ar hoje, mas não se capacitou, não buscou melhorar, ficou na mesmice, tanto na produção quanto na locução, e perdeu o mercado, cara. Eu, por exemplo, se eu passar 3 meses fora do rádio, eu estou desatualizado. Imagina uma galera que está há 5 anos, 10 anos, né? O tanto que não já mudou, o equipamento mudou, forma de masterização. As músicas hoje são totalmente diferentes, a mixagem, então é outra compressão, enfim. Outra performance. É outra pegada. Exatamente. Se não se atualizar, você vai perder mercado para essa turminha que está chegando aí. E dono de rádio não quer saber se tu é bom, quer saber se está pagando pouco, né? Não todo generalizando aqui, mas a grande parte é. E que tu esteja ali fazendo um testemunhal, vendendo o comercial dele e deu pra bola, irmão. Acabou. Então, vamos tocar num assunto pra gente finalizar o nosso bate-papo. Você acha que começando justamente, o profissional é bom, ele tem que ser valorizado acima da média? Ou você acha que ele tem que manter ali dentro, ou talvez do sindicato, ou talvez da média regional ou nacional? Ou você acha que ele tem que estar, o dono XY ali, por exemplo, da Rádio Z, ele trouxe um profissional ali e ele vale 5 mil. Ele tem que ser pago por isso, pelo que ele faz ali acima da... Cara, eu acredito que sim. Tem que adentrar, porque eu acho que isso eu acho que é uma dos pontos de desvalorização até do profissional. O que você me fala? Eu também apoio. Eu acho que o cara que é bom, que tem uma bagagem, que tem um conteúdo, que é diferenciado, ele tem que ganhar muito mais. Ele tem que ser valorizado, ele tem que ser respeitado, né? Porque ele tem uma história, ele tem noites e noites acordado, estudando, se capacitando, né? Já passou muito mal bocado para poder estar onde está. E tem que ser, claro que ele tem que ser produtivo, né? Também. Tem que ser produtivo, não viver de glamour, de nome dos anos 80, 70 ou de hoje. Ele tem que ser um cara proativo, ele tem que mostrar para que veio. E eu sempre levei isso em mente e para minha vida. Eu sempre, a minha área como produtor de rádio, e faço vídeo também, eu trabalhei em televisão, editava no Photoshop, né, no Premiere, no After Effects e tal. Por que eu tive que aprender isso? Porque fazia parte do meu desempenho na televisão como apresentador, entender o que era um enquadramento, o que era uma edição linear, o que não era uma edição não linear, o que era uma Betacam, para que servia, para que servia uma lapela. Então eu tive que me envolver, o que era um teleprompter. Então eu tive que aprender de tudo na área. E também eu queria conhecimento, né? As oportunidades que eu tive, eu agarrei com força, porque a minha visão sempre foi essa. Porque quanto mais eu souber, se um dia tiver um desligamento na empresa, quem vai sair é aquele cara que só sabe fazer uma coisa, né? Pô, vou perder um cara que sabe fazer tudo? Não, vou ficar com esse cara aqui. Vou tirar o B aqui, né? Então, tudo na minha área, eu não sei tudo, mas eu me considero hoje um cara que... Se tu me der alguma coisa para fazer, eu vou fazer. Eu não sei fazer, de repente, tudo perfeitamente. Mas que eu entendo, de cada pedacinho ali eu entendo. Um OPEC, né, de edição. Falta poucos no país. Fala assim, são poucos no país, falta mão de obra, e a mão de obra que existe é pouco qualificada. Por isso que a gente usa esse canal aqui para esse debate, para a gente até
se autocriticar. Opa, o que a gente está errando? O que a gente está acertando? A bagagem de cada um de nós aqui, trazendo à tona, é algo que às vezes as pessoas podem se agarrar e trazer até ali para o momento, opa, quero refazer aqui isso e aquilo, deixa eu mudar aqui minha didática, que não está boa nesse sentido, deixa eu mudar a minha locução aqui, né? E, inclusive a gente vê aí vários outros profissionais da área também fazendo essa busca nacional, né? Uhum. O pessoal buscando o autoconhecimento aí com esses profissionais, buscando cursos de produção, de locução, até o próprio Fabiano mesmo tem aí os seus alunos que são de todo o Brasil, né? Sim. Citando o Fafá aí, que é nosso amigo em comum. E a gente, inclusive, é uma grande referência de voz padrão em grandes FMs aí, e inclusive se destaca por ser diferenciado, buscou essa diferença, veio do rádio e veio trabalhando isso como performance do seu lado profissional, né, Rod? Exatamente, foi o que eu te falei, né, cara? Os tempos mudaram. Hoje em dia, não é mais a locução do Rodolfo, do Rod, a voz grave, que é o que tá hoje em alta. Não é a locução do Ravi Rock, são putas profissionais, mas já passou. Possa ser que isso vai voltar lá na frente, porque a locução, o rádio é como uma moda, ele vai girando, né? Hoje, em evidência, tá a voz do Bruno Rochel, do Fabiano, aquela locução mais conversada, mais natural, mais jovem, né? Então, hoje eles estão vivendo uma ascensão que tem que aproveitar bastante, cara. Tem que aproveitar mesmo. Como eu falo pro Fabiano, cara, você é o cara hoje do momento, é você. Então, tal que as rádios estão começando a te procurar. Começou aqui na ND comigo, a gente implementou ali um padrão mais... Eu falei, Fabiano, que era assim, assim, assado. Então, acabou que virou uma referência para ele. Mais cômico, brincado. Fechar para as outras rádios, né? Então, assim, eu fico muito feliz em ver o Fabiano hoje. Primeiro que é um... Mas o Fabiano já incrível, né? Já tá com a gente aqui, já tem uns 3 aninhos também, sim, viu? Exatamente. Mas aqui foi daí que aconteceu. Eu já fui, antes da ND, eu já gravava com o Fabiano para outras rádios, exatamente, né? Gravava com ele. Uma das rádios foi a RCN lá de Mato Grosso, que já tinha essa pegada. Depois, inclusive, a gente faz o mix da sua voz, né? E da dele aqui na nossa... A minha voz, eu não consigo colocar um tom a mais, né? Eu acho que a minha voz ela é mais pegada ali, algumas coisas agressivas, medianas. Até porque os vinhetões casam muito bem, né? Não adianta eu querer fazer uma coisa que o Fabiano faz bem feito. Não vai dar. A mesma coisa é o Fabiano. Já viu o Fabiano tentando fazer uma voz grave? É horrível. Estamos aqui. Então, não é a praia dele. A gente tem que respeitar. Tipo, não adianta eu querer abraçar o mundo com as pernas que eu não vou conseguir, irmão. Então, assim, chega um orçamento pra mim aqui, eu vejo que não dá pra minha voz, eu vou fechar com o Fabiano, vou fechar com o fulano de tal. Entendeu? Não adianta, eu quero botar a voz em tudo. Não. Tem que respeitar o seu limite e o seu estilo. Né? Saber também aonde a gente pode colocar os colegas ali e tal, isso é muito importante também. É a união, né? A união dos brothers. Isso. Rádio. Então, esse foi o nosso bate-papo. Eu fiquei muito agradecido, Rod, de saber um pouquinho da sua história e as pessoas que estão assistindo aí e vão conhecer um pouquinho dela. E também essas dicas muito importantes para quem já está ou começou ou quer começar, né, no rádio. O rádio é apaixonante. O rádio é uma cachaça, né? A Vicky falou isso. Inclusive, eu até vou lembrar da frase dela. Se é uma cachaça... o Marcos Miller, que foi para JK. Se for uma cachaça... Eu quero ela, traga para mim. Quero viver sempre. Então, assim, o rádio, ele é viciante, apaixonante, e quem vive dele quer fomentar, quer buscar, como a gente está aqui gastando esse tempo, eu acho que é um conhecimento a mais que a gente pode levar para outras pessoas, e fica aqui a minha consideração muito grande por você. A gente já tem um tempo que a gente se conhece, e tá podendo bater esse papo aqui foi fenomenal. Ô, Jonathan, eu que agradeço, cara, o convite. Eu até te falei, putz, eu acho que eu não tenho muito conteúdo para trazer, porque, como eu falei,
Passei pouco tempo no rádio, foi mais em televisão e tal, mas assim, a minha vivência com pessoas do rádio, e tenho aprendido cada dia que passa, a vida é um eterno aprendizado. Espero que eu tenha ajudado alguém, né? Alguém que me segue nas redes sociais, que gosta do meu trabalho. Fico feliz também em saber desse reconhecimento. E agradecer o convite, né? Por estar aqui compartilhando essas experiências contigo. E eu acho que se eu puder ajudar, eu estou aqui sempre disponível. Todo mundo sabe onde me encontro, nas redes sociais. E tamo junto, né? Obrigado aí, sucesso no podcast. É isso aí. Grande abraço para você e sucesso aí na caminhada, sucesso para nós. Estamos aí no rádio, fomentando o rádio. Não se esqueça, né? Vamos buscar sempre as tendências e o que tem de melhor. Isso não é só pelo rádio, mas também pelas empresas, pelas marcas que querem, que gostam de apostar, né? Que precisam também das suas divulgações, porque o rádio, ele é uma comunicação mundial, né? E cada vez mais, se a gente continuar fomentando, trazendo, né, essas novidades, aproveitando isso de uma forma qualificada, acho que a gente tem só a crescer. Com certeza. É isso aí, Rod, um abraço para você, abraço a todos e até a próxima. Tamo junto. PagBank, o banco completo. Vendeu? Rendeu. Venda com as maquininhas do PagBank e receba seu dinheiro na hora. Invista em CDBs que rendem muito mais que a poupança e resgate quando quiser. E o valor investido vira limite no seu cartão de crédito. Baixe o app PagBank, peça já uma maquininha e venda muito mais. PagBank, o banco completo.